Bom dia a todos os colegas e também por acompanhar a gravação no segundo momento. Nós estamos iniciando, então, o nosso segundo encontro online, encontro temático do NIAI, nesta programação de 2026. Então, quem vai conduzir o encontro hoje é a dupla Letícia Mendonça e Apoliana Xavier, colegas nossas aqui do NIAI. A Letícia é doutora em Educação pela PUC Minas, é mestre em Educação pela UFAC, é mestre em Ciência Animal pela UFMG, é graduada em Pedagogia pela UEMG e Medicina Veterinária pela UFMG, polimultidisciplinar. Atua há 8 anos como professora da educação, atuou, 8 anos como professora de educação básica, pública, e está há 13 anos no ensino superior, 8 deles como servidora da Universidade Federal do Acre. Desde 2023 é professora adjunta nas áreas de didática e estágios na graduação e também é professora do PPGE, nosso Programa de Pós-Graduação em Educação aqui da UFLA. Atualmente, ela está principalmente trabalhando com os temas de trabalho e profissão, identidade e saberes docentes, práticas didático-pedagógicas para educação especial e inclusiva, educação popular e educação em saúde. É uma apaixonada medrosa, como diz ela, nas discussões sobre IA e educação. A Apoliane, colega Apoliane, é mestre em Educação pela UFSJ, atua como professora dos anos iniciais do ensino fundamental, atuou como professora em Ipatinga, Minas Gerais, foi professora das licenciaturas em Ciências Biológicas e Pedagogias do Unilavras, professora de licenciaturas em Ciências Biológicas, Educação Física e Química do IF de Barbacena, atualmente é professora do Grupo 5 do Colégio de Aplicação, de UFLA. É supervisora do PIB de Pedagogia, coordenada pela professora Letícia, esse PIBID, então ela trabalha com a Letícia, por isso tenho certeza essa grande proximidade, inclusive temática, É coordenadora do projeto de extensão de educação ambiental no Núcleo de Educação da Infância do MED, cujo nome é Brincando com Coisa Séria, compõe a equipe coordenadora do curso de pós-graduação Lato Ciência em Educação Inclusiva e Especial da UFLA e integra o NIAI como colaboradora. É autora do livro Movimento Terra e Escola, a etnografia na educação, que foi publicado pela editora CRV, e é parceira aqui das discussões sobre IA, principalmente nessa interação com a educação básica e a educação infantil. Então, agradeço aos colegas por terem assumido essa coordenação dos trabalhos de hoje e fiquei à vontade para iniciar a apresentação. Obrigada, Rony. Obrigada, colegas. Obrigada, Letícia. Letícia, posso fazer aqui o compartilhamento do arquivo? Por favor, pode, fica à vontade. Fazendo algumas primeiras palavras, o encontro de hoje vai ser um diálogo, muito que eu acho que eu e Poli, pelo nosso diálogo já frutífero aí desses 2 anos de PIBID, para a gente poder pensar e repensar as questões que envolvem os estudantes com deficiência e o uso da IA, certo? Então, assim, nós vamos fazer a apresentação, fazer as indicações, mas caso vocês se sintam à vontade, desejosos, por fazer alguma interferência durante a apresentação, fiquem à vontade, tá? Está aparecendo agora? Sim, ficou ótimo. Agora está ótimo, Poliana. Então, vamos lá, colegas. Então, bom dia, o Rony já fez a nossa apresentação, com muita alegria, com muita felicidade que eu integro hoje o NIAI, com muita dificuldade também, porque é uma temática nova, para mim, especial, muito relevante, porque me faz retomar questões da educação, esse texto mesmo, por trabalhar com as crianças com deficiência também, e ver essa dificuldade, os desafios no cotidiano que a gente tem, a gente vê que eles também se refletem e, de algum modo, a gente compartilha essas questões também no ensino superior. A questão do ensino superior, quando eu atuei,
as demandas, né, da pessoa com deficiência, elas não estavam, naquele momento, ainda tão evidentes, né, eu já estou indo para quase 10 anos de colégio de aplicação, e, nesse sentido, atuando na educação básica, a gente tem sentido, né, a chegada das crianças, das crianças e dos... Então, É o áudio da Francine que está aberto. A do Francine está aberto, né? Ok, já resolvemos. pode continuar? Pode. Então, a gente tem sentido essa diferença, né, a partir das leis de inclusão, a partir da chegada das crianças, e também o ensino superior, ele vem se deparando com situações com as quais a gente também não sabe nem lidar ainda, né, porque a nossa formação, ela veio calcada em outro período e com uma outra realidade social. Então, o texto de hoje, ele vai discutir essa questão da vulnerabilidade, né, da IA, nessa relação com a vulnerabilidade humana, e a gente vai tentar fazer algumas reflexões pensando aí nessas implicações para a inclusão, né, da pessoa com deficiência, acessibilidade e o julgamento moral. O título do trabalho, o título já traduzido, é o uso da IA no ensino superior. Ele pode prejudicar estudantes com deficiência? Então, uma revisão de escopo, né? A gente fez uma tradução desse material, eu contei aqui com a ajuda do Miguelito, né, do meu filho, e Letícia também, né, fez a tradução a partir aí do uso da inteligência artificial, dos recursos que a gente tem. Então, a gente vai falar a partir dessas traduções, né, a partir do que a gente conseguiu absorver, conseguiu compreender a partir das traduções que nós fizemos. Esse texto é da Oriane Pierres, junto com uma equipe, né, tem mais 3 integrantes nessa equipe, e ela hoje atua, né, no Instituto de Ciência da Computação, Escola de Engenharia da Universidade de Ciências Aplicadas de Zurique, da Suíça. Na verdade, ela fazia doutorado, né, nesse período da escrita, da publicação desse trabalho. E ela atua no Instituto de Ética, Biomédica e História da Medicina, também da Universidade de Zurique. O Marcos Christian, também do Instituto de Ética, Biomédica e História da Medicina, da Universidade de Zurique, na Suíça. O Félix Schmidt Kopman, também do Instituto de Ciência da Computação, Escola de Engenharia da Universidade de Ciências Aplicadas de Zurique, e o Alizera Darwish, também do mesmo instituto. Esses são os autores do texto. A Oriane, ela tem como foco, né, os estudos vinculados à inteligência artificial, mas também voltados para essa questão da pessoa com deficiência. Bom, então esse artigo, ele vai... eu tentei fazer, assim, uma abordagem mais abrangente para a gente trazer alguns pontos, né, em linhas gerais do trabalho, e depois a gente vai pegar alguns pontos mais específicos e vai olhar com mais qualidade, né, com mais cuidado mesmo, mas o artigo, de um modo geral, ele vai investigar as implicações éticas e os riscos de discriminação no uso da IA no ensino superior, com esse olhar voltado para a pessoa com deficiência, né? Ele é uma revisão de escopo, ele foi publicado na revista AI Access. AI Access, que investiga os riscos éticos, né, e o impacto da inteligência artificial no ensino superior. Nesse caso, especificamente com os estudantes com deficiência. O estudo revela uma ausência crítica de discussões sobre essa questão da acessibilidade no desenvolvimento das tecnologias educacionais, apontando que esses estudantes são frequentemente tratados como realmente exceções estatísticas, né? Os autores vão categorizar as aplicações de IA em 4, né, áreas principais, né, que é o perfilamento, avaliação, recomendação e tutoria, e vai destacar o viés algorítmico, que pode gerar discriminação e exclusão. A análise vai se dar a partir de 72 estudos que revelam uma carência de reflexão, então, ética, né, e participação direta das pessoas com deficiência no desenvolvimento dessas ferramentas. O texto ele vai identificar os perigos, como o viés algorítmico, as falhas de acessibilidade e a falta de transparência em processos avaliativos automatizados. E para mitigar esses problemas, a pesquisa ela vai defender a inclusão de perspectivas diversas no design tecnológico e uma adoção mais cuidadosa das plataformas nas universidades. O estudo vai propor diretrizes para garantir que a inovação digital promova a equidade educacional em vez de aprofundar a exclusão. Especificamente defende uma maior atenção à ética na área, o envolvimento de pessoas com deficiência em pesquisa e desenvolvimento, bem como a adoção cuidadosa da IA também no ensino superior. E para garantir, né, nesse sentido, essa equidade,
o artigo destaca sempre que é fundamental envolver as pessoas com deficiência nesse design, né, nessas ferramentas, e priorizar a ética junto aí com o avanço técnico também. O texto, ele vai destacar duas questões, né? Essas duas questões, os autores vão tentando responder, refletir, né, dialogar com esses dois pontos, né, em específico. Em que medida que as preocupações éticas, elas são consideradas nesses artigos, né, nesses 72 artigos que foram avaliados, né, que apresentam aplicações de IA para avaliar estudantes com deficiência no ensino superior. Então, esse é um ponto. E quais são os riscos potenciais desse uso da inteligência artificial na avaliação, no contato com esses estudantes com deficiência também no ensino superior. E na nossa apresentação, em especial, a gente coloca dois destaques, duas questões que vão percorrer também a nossa fala, né, a nossa reflexão, que são quais os principais riscos éticos da IA, né, para estudantes com deficiência, e como que a IA também pode personalizar o ensino superior de forma inclusiva e mitigar, né, apoiar aí na mitigação dessa discriminação. Em relação aos riscos éticos, né, para os estudantes com deficiência, o texto aponta que o uso das tecnologias no ensino superior apresenta riscos éticos bastante significativos que podem levar à discriminação e exclusão desses estudantes com deficiência. E segundo essa revisão, né, desses textos, dos 72 textos, foram identificados, eles organizaram 3 categorias, né, fundamentais, e dentro dessas 3 categorias, eles identificaram 8 riscos principais. E dentro das categorias, né, foram dividindo esses riscos. A categoria número 1 são os riscos associados à escolha de dados. E dentro dessa categoria, nós temos aí 3 riscos principais, que são os dados do registro de interação. Então, o que os autores vão apontar especificamente nesse ponto, né? Os sistemas de IA, eles frequentemente analisam o comportamento dos estudantes nas plataformas, né? Nas plataformas online. Então, o número de cliques, o tempo de acesso. No entanto, se essas plataformas elas forem inacessíveis, né, se falta de suporte para leitores de tela ou navegação de teclado, por exemplo, os registros de interação de estudantes com deficiência visual ou motora, por exemplo, eles são impactados completamente, né, e negativamente também. Então, nesse sentido, não vai refletir a real capacidade de esforço. Além disso, os outros estudantes, como aqueles que têm TDAH, né, podem também ter padrões de interação diferentes, né, pode ter pausas mais frequentes, né, por conta do próprio transtorno, e que pode também ser interpretado pela IA como algo errôneo. Então, esse é um risco, né, que pode levar a essa discriminação e essa exclusão. Ainda dentro dos riscos associados à escolha de dados, tem também as informações de contexto, né, em especial os hobbies e auxílio financeiro. O uso de variáveis como hobbies, ele pode ser discriminatório, porque muitas atividades de lazer, elas não são acessíveis à pessoa com deficiência. Então, a pessoa com deficiência, ela pode ter dificuldade, né, de, por exemplo, ter uma experiência vivencial em grupos maiores, ou até mesmo por uma dificuldade motora, ela não ter condições de participar, né, de determinada atividade de lazer. Então, isso pode gerar, né, ali uma questão discriminatória, e que, nesse sentido, né, também a questão de auxílio financeiro, ela vai também ser associada a essa questão do status da deficiência, né, devido aos maiores custos de vida, né, desse grupo. Então, usar esses dados para prever o desempenho pode criar aí um ciclo de retroalimentação perpétuo dessa exclusão. Um outro ponto também destacado pelos autores são os dados de texto, né, porque são ferramentas de processamento da linguagem natural, as PLNs, né, e agentes conversacionais. Eles podem falhar ao analisar os textos escritos por alunos, por exemplo, com dislexia ou deficiências cognitivas. Então, isso pode resultar num feedback incorreto ou na exclusão também desses estudantes nesses sistemas mais automatizados de avaliação. Na categoria 2, em relação aos riscos associados ao tipo de decisão, os autores colocam 2 riscos em especial, que é a classificação simplista. A classificação simplista, ela vai nas previsões de risco da IA, né, que geralmente utilizam categorias binárias, né, como em risco ou não em risco, que não explica o motivo da dificuldade. Então, para um estudante, por exemplo, com deficiência, o risco pode ser causado por uma barreira de acessibilidade, e não por falta de conhecimento, exigindo uma intervenção nesse sentido mais específica, e não uma classificação genérica.
Além disso, essas categorizações, elas podem também reforçar alguns estigmas existentes sobre a existência desses alunos. As recomendações sem critérios também de acessibilidade, os sistemas eles vão sugerir cursos ou materiais de aprendizagem que falham ao não considerar as necessidades de acessibilidade personalizadas desses estudantes, recomendando conteúdos que eles podem não conseguir consumir. Na categoria 3, os autores vão trazer os riscos associados ao envolvimento das partes interessadas. Então, a gente vai ter o monitoramento facial e vigilância, em que o monitoramento contínuo para avaliar a atenção ou para fins de supervisão aumenta, né, em muitas pessoas a ansiedade e vai criando ali barreiras adicionais para alunos, né, com condições de saúde mental. Nesse sentido, o reconhecimento facial ele pode falhar, né, em alunos com traços faciais incomuns ou com estudantes com deficiência visual, né, que, por exemplo, utilizam óculos escuros. A IA como tomadora de decisão autônoma. À medida que a automação aumenta e o envolvimento humano diminui, os estudantes também perdem a oportunidade de solicitar acomodações mais ou menos razoáveis e adaptações de curso. E o sistema, nesse sentido, não possui a flexibilidade necessária e muitas vezes não permite também esse feedback do estudante. E baixo envolvimento dos alunos. Na maioria dos casos, os alunos são apenas receptores de informações da IA e raramente participam ativamente do processo de tomada de decisão ou desenvolvimento da tecnologia. Então, uma coisa que é muito destacada, né, o tempo todo é essa questão da importância também de ouvir as pessoas com deficiência nas suas necessidades, para também a gente pensar a produção, né, desses aplicativos, né, a produção da inteligência artificial. É interessante destacar, a gente estava até fazendo essa reflexão, né, eu, a professora Letícia, que a gente vai vendo também na configuração da inteligência artificial elementos que a gente também vivencia no cotidiano, né, cotidiano ali prático, real, né, da vida mesmo das pessoas com deficiência. Eles acabam se refletindo em alguma medida também na produção da tecnologia, o que aumenta ainda mais, né, os processos de discriminação. Então, como que a IA ela poderia personalizar o ensino superior de forma mais inclusiva e contribuir, né, para mitigar essa discriminação? Para personalizar o ensino sem discriminar os estudantes, especialmente aqui o foco, né, das pessoas com deficiência, a IA deve ser desenvolvida e implementada sob uma perspectiva ética, inclusiva, com foco no suporte e não apenas com foco no controle, que é algo também que a gente vê que a tecnologia ela tem essa predisposição, né, essa disposição em fazer os controles, né, investir nisso, mas quando diz respeito ao suporte, já em especial para a pessoa com deficiência, esse suporte deixa a desejar. E aí os autores, a gente fez aqui um resumo do que a gente poderia entender, né, aqui para a mitigação desses processos de discriminação, mas o texto, a gente resumiu mesmo, porque o texto ele é bem denso nesse sentido, e a gente tentou colocar aqui alguns pontos que poderiam contribuir, né, para essa mitigação. Então, essa adoção, por exemplo, do design universal para aprendizagem, né, dos UDLs, como que, a partir de uma linguagem universal, nós podemos, os desenvolvedores, eles devem, né, projetar esses sistemas mais flexíveis, que reconheçam que cada aprendiz ele tem uma maneira única de entender as informações e também de se expressar. Então, criar tecnologias inclusivas, desde o berço mesmo, é mais eficiente, desde a origem, né, daquela tecnologia, é mais eficiente e menos custoso, menos caro, do que depois tentar remediar esses sistemas que vão ficando inacessíveis posteriormente. O envolvimento ativo também das pessoas com deficiência, né? É importante que essas pessoas elas estejam incluídas, que elas sejam ouvidas, que elas participem desses processos, para que entenda de fato a sua demanda e que a gente possa, a partir disso, produzir, então, um material, produzir um aplicativo, produzir tecnologias, inteligência artificial que coadune mesmo com aquela demanda específica daquele sujeito. O uso da IA é explicável, né? Em vez de classificações simplistas também. Em vez de classificar um aluno, por exemplo, em risco, os sistemas eles devem contribuir para utilizar modelos algorítmicos que permitam a explicabilidade das previsões. Isso vai ajudar também, por exemplo, o professor a entender se o problema do aluno ele é pedagógico ou se ele decorre de uma barreira de acessibilidade, né, da própria plataforma. Então, é importante também a transparência nessas recomendações, né? Sistemas que vão sugerir os cursos ou universidades, eles devem incluir informações explícitas, né, sobre acessibilidade física, acessibilidade digital. O foco também nas tecnologias assistivas, a prioridade ela deve sempre desenvolver ferramentas que auxiliem e capacitem o aluno.
em vez de focar apenas em sistemas de controle, né, de monitoramento e de vigilância. Supervisão humana, né, manutenção da flexibilidade, né, é importante também esse contato, né, direto com alguém ali, com um ser humano de fato, que vai poder dialogar, entender aquelas demandas, né, essa participação, mais uma vez, ativa desses estudantes, né, em todas as fases também do processo de avaliação dessas ferramentas, né, isso vai ajudar esse contato a identificar, diminuir as barreiras, né, e o uso de desenvolvedores sem deficiência, né, no caso que podem prever aí essas debilidades aí dos sistemas. Transparência nas recomendações também, isso é um fator importante, porque essa transparência, ela vai permitir com que essas tecnologias, elas sejam de fato acessíveis, né, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista digital. E a formação ética, né, que é uma questão que percorre o texto também, a importância desses desenvolvedores, eles terem essa discussão, inclusive nas suas formações, da discussão a respeito de entender essas realidades, né, entender essas demandas, entender também os processos discriminatórios, para que isso, no desenvolvimento da tecnologia, já na sua origem, né, no seu nascimento, ela não venha marcada por essas questões éticas, que, como a gente vê no texto, é uma questão que carece ainda de muita atenção, ainda que o texto seja do ano de, né, produção ali do ano de 2022, 2023, é uma questão que está colocada, e a gente sabe que até hoje também, na nossa própria linguagem, né, e na nossa própria prática, essa questão ética na relação da pessoa com deficiência, ela demanda da gente estudos, né, constantes para a gente entender as terminologias, né, a gente entender o anticapacitismo, a gente entender essas relações que se dão no interior das instituições em que essas pessoas estão presentes. Então, a formação ética ela é fundamental, também para os desenvolvedores dessas tecnologias. Então, no caso dos estudantes com deficiência, né, na educação superior, uma questão é fato, né, não vai existir uma abordagem única para a educação superior. Né, quando o assunto é a inclusão universitária, né, dos estudantes com deficiência, pelas próprias naturezas, né, das deficiências, se a gente pensar dentro de uma única deficiência, variedade, né, de sujeitos, né, de comportamentos, de demandas, a gente não tem aqui uma abordagem única, né, um modelo em que a gente poderia encaixar o ensino superior. Nesse sentido, eu passo a palavra para a professora Letícia, que vai desenvolver um pouco mais a respeito do desenho universal, e a gente vai conversando. Ótimo, Poli. Muito obrigada. E aí, fazendo minhas as palavras da Poli, até agora a gente já conseguiu abarcar os pontos principais que são tratados no artigo. Daqui em diante, a gente vai esmiuçar algumas questões, né, seguindo aí a escrita, né, do texto, de quais são os pontos que são considerados como mais importantes, que exigem mais nossa atenção quando a gente está falando de inclusão universitária de estudantes com deficiência, certo? Então, reforçando ainda o que a Poli trouxe, né, sobre não existir uma abordagem única, porque as deficiências são muito diversas, né? Na verdade, os estudantes são diversos. E se a gente vai recortar esse público para pessoas com deficiência, essas deficiências também são muito diversas. E até interessante a gente pontuar aqui, o texto é em inglês, usa uma legislação internacional. Há vários momentos em que há pontuações sobre pessoas com deficiência, que a gente chama aqui no Brasil, né, dos transtornos funcionais, que não são abarcados como público, né, público da educação especial. Mas a gente vai fazer essa caracterização também. E é importante fazer essa pontuação agora, porque eu vou falar um pouquinho sobre o desenho universal para aprendizagem, né, a sigla em português é o DUA, em inglês é o UDL, né, para a gente poder entender um pouquinho como que funciona, né, uma proposta dessa, né, nas práticas inclusivas na educação superior. Pode passar, por favor. Então, o DUA, gente, é uma proposta, né, que venha a atender os estudantes em sala de aula, a partir da prática didático-pedagógica do professor, e que venha atender todos os estudantes, independente desses estudantes terem deficiência ou não. Então, pensando numa sala de aula inclusiva, em que há estudantes com deficiência e sem deficiência, a gente usa de vários recursos distintos para poder, né, orientar, fazer as determinadas orientações, né, e a mediação do conhecimento. Então, um exemplo muito comum, quando a gente trabalha com alunos surdos,
surdos, eles têm mais, a aprendizagem deles é melhor mediada por recursos visuais. Então, a gente utiliza, além dos recursos mais comuns, né, pensando nas ciências humanas, né, os registros escritos, orientações bibliográficas para leitura, a gente utiliza mais vídeos, os vídeos vêm legendados, as propostas vêm também na questão visual, né, com mais reforço, ou seja, para a gente pensar num desenho universal de aprendizagem, é preciso pensar numa aula com muitos recursos, né, e então, a gente pensa nessa personalização para que cada estudante possa, eu tenho, os meus estímulos visuais são ótimos, né, eu me sinto mais orientado pelos estímulos visuais, então eu prefiro, né, os recursos visuais. Eu, mesmo sendo uma pessoa que não tem deficiência visual, gosto muito, né, prefiro a aprendizagem por meio da escuta ativa, a escuta mais atenta. Então, a gente vai colocando esses recursos, né, oferecendo esses recursos de maneira mais maleável, mais abrangente. Então, os autores, né, a Pierres e os colaboradores, eles colocam muito de como que isso tem que ser pensado de maneira mais abrangente para o ensino superior. E isso precisa de impactar em currículos, em práticas didáticas pedagógicas, e inclusive na avaliação também. Pode passar. E aí, nessa discussão, como ela diz, que tem essa necessidade da gente repensar, né, os modelos de ensino orientados à aprendizagem de todos, né, de todas as pessoas, de todos os estudantes, ela faz alguma pontuação, traz uma indicação de alguns trabalhos que tratam de como que benefícios na educação inclusiva podem não ser alcançados, né? Práticas que não são orientadas. Então, o próprio estudo, né, desses autores já coloca a falta de preocupações éticas. E aí a gente vai discutir um pouquinho mais à frente, mas a Poli já trouxe isso. Há uma falta total de preocupação ética, né, na orientação de propostas de IA para todos os estudantes. Se a gente faz o recorte para pessoas com deficiência, essa preocupação é ainda mais marginalizada, né? Ela não aparece. E, além disso, né, além dessa indicação, traz trabalho também de Nigan e colaboradores, de como que os sistemas de IA, as propostas de IA, têm sido muito relacionadas ao controle, que a Poli falou. A gente tem muita proposta de controle. Então, ver se tem falhas em exames, ver se os alunos estão, né, propondo trabalhos em que eles não realizaram. Essa ideia, né, tem sido amplamente mais trabalhada, cada vez mais forçado, trabalhos de que eu quero detectar o que os alunos estão fazendo de errado, controlando as ações deles, ao invés de oferecer suporte. E, para além disso, esse controle também gera muita ansiedade, impacta severamente, principalmente nos estudantes com transtornos funcionais, né? Eu falo ela, mas é a Pierre e seus colaboradores, em como que as pessoas com TDAH têm sido severamente impactadas, né, nesses sistemas de controle, e como que isso tem prejudicado cada vez mais a inclusão. Ela cita outras práticas também, sempre mencionando, que a gente vai falar ao longo dessa apresentação, mas vai sempre reforçando, de como que as pessoas com deficiência não são escutadas, não são ouvidas, não colaboram ou interferem nas propostas, né, nas proposições de IA para as ações do ensino superior. Pode passar. Então, aí ela entra também numa indicação do que seria a EdTech, seriam as tecnologias educacionais para IA, ou seja, sistemas que trabalham com busca de dados antes da admissão dos estudantes na pós-graduação, ou ainda dados amplamente disponíveis para poder dizer quais seriam cursos recomendáveis de aperfeiçoamento do ensino superior, entre outras questões. É importante ressaltar aqui que o artigo, apesar de ser 2025, que a publicação é de 2025, ele foi aprovado em 2024, início de 2024, e quando a gente for falar realmente da revisão em si, da revisão de escopo, é importante ressaltar que a revisão foi toda concluída no final de 2022. Então, que esses modelos, principalmente de chatbots, não eram, como o ChatGPT, né? Não eram comuns ainda. Então, a gente está falando nas propostas de inteligência artificial, antes da popularização, né, do modelo LLM, que a gente consegue acessar tranquilamente hoje por ChatGPT, Gemini e tantos outros que entraram depois, tá? É importante ressaltar isso, porque a gente já tem uma outra perspectiva nesses 2 últimos anos. Então, apesar do artigo ser recente,
ele já tem uma análise dele é de uma outra era, tá, gente? Então, quanto a isso, é importante, né, a gente vai ressaltar que na avaliação dessas tecnologias educacionais de IA para a educação superior, à época, né, em 2024, quando o artigo foi aprovado, elas se concentravam no processo de coletar informações e intervir nessas informações, utilizando alguns critérios para formar um julgamento. Então, podia avaliar habilidades, interesses, preferências, para recomendar cursos, para poder orientar outras práticas, para poder orientar disciplinas e outras questões dentro do ensino superior. Mas, né, a gente pensar, né, de 2024 em diante, é uma discussão que eles fazem ao final do texto, como que a EdTech deveria se preocupar mais com a discriminação dos estudantes, sendo eles com deficiência ou não, considerando que todos os estudantes de educação superior, né, têm a sua própria diversidade e que as especificidades são desconsideradas nas proposições dessas tecnologias educacionais de IA. Pode passar. E aí, gente, vai trazendo algumas questões que a gente vai falar bem rapidamente, né, alguns autores, depois a gente esmiuça um pouquinho mais à frente, tá? Nós queríamos destacar só o trabalho da Meredith Morris, ela já esteve vinculada à Microsoft há um tempo, e ela tem se preocupado muito nessas questões que envolvem interação humano-computador, né? E ela traz algumas preocupações éticas sobre o uso da IA e acessibilidade, que depois a busca, né, a revisão de escopo vai tratar de maneira bem pontual, bem incisiva, como que essas preocupações, né, trazidas pela Morris em 2023, como que elas realmente são preocupações que devem ser essencialmente consideradas no nosso contexto. Então, falando um pouquinho sobre, né, essas 7 preocupações da Meredith Morris, a gente trouxe, pode passar, Paul. A gente trouxe aí os 7 pontos, a Poli já falou, né, mais especificamente sobre a inclusão, as questões de privacidade e erro, que a gente já viu, mas eu queria pontuar especificamente esses últimos 3, dados simuláveis inviáveis, né, como há uma preocupação enorme, a gente precisa de ter essa preocupação, porque ela não existe, na verdade, em envolver as pessoas com deficiência no processo de tecnologias educacionais de ensino superior, então elas precisam ser ouvidas, e pensando, é um estudante surdo, o que ele realmente precisa? Porque as necessidades dele são muito distintas de estudante cego, o estudante com deficiência intelectual, o que ele precisaria também de ser atendido, que muitas vezes a IA não vai dar conta, os recursos, a proposta humana, né, o apoio humano vai ser essencialmente necessário, e isso não é referenciado. Então, quanto a dados simuláveis, essas as questões, né? A definição de expectativas, infelizmente, há muitas falsas promessas de que uma proposta de tecnologia de IA vai resolver todos os problemas. Então, voltando aos alunos surdos, não, vou colocar tudo legendado, vou mostrar um recurso visual ótimo, vou adaptar as aulas daquele professor para esses recursos, mas muitas vezes o aluno surdo tem alguma dificuldade de concentração, de que aquele recurso chegue até ele, de estudo. Se não houver interferência humana, esse processo vai ficar falho. E, por fim, né, extremamente importante, é a aceitabilidade social. Como que a gente vê essas pessoas com deficiência? Porque muitas vezes, apesar da gente estar falando o tempo todo, né, atendo às necessidades específicas, a gente cria muito estigma. Então, é o aluno cego, ele vai faz um curso de ciência da computação, ele já consegue, com leitores de tela avançados, conseguir manejar a máquina com tranquilidade, mas os outros, né, colegas que trabalham com ele descredibilizam esse movimento, né? Então, não, eu achava que ele não era capaz. Mas você conversou com ele, você dialogou com ele, perguntou a ele qual era a necessidade, né? Por isso que naquela primeira imagem, quando tem a imagem da Meredith Morris, tem lá nada sobre nós sem nós. Então, por isso que eles precisam de estar... Obrigada, Paul. Por isso que eles precisam estar essencialmente envolvidos em todos esses processos, né? Para poder... Uma proposta, principalmente quando a gente está pensando em tecnologias educacionais de IA para suporte. Eu vou refazer essa fala da Poli várias vezes. Porque se for para controle, a gente precisa de ouvir também. O controle precisa dessas caracterizações. Mas para suporte, para o processo didático, isso ainda é mais importante. E, além disso, pode passar, Poli? Na questão da acessibilidade social, é fundamental considerar também as questões da legislação, dispositivos legais que regem, né, as propostas de tecnologias educacionais com o uso da IA,
né, não só para estudantes com deficiência, mas para todos os estudantes. Pode passar. Então, a gente trouxe também, né, ainda sobre essa aceitabilidade social, como que uma reportagem, né, mas mostrando, né, como que a IA ainda falha ao identificar capacitismo em redes sociais. Ainda tem questões muito capacitistas. Ah, não, colocou esse vídeo para todas as pessoas, mas sem deficiência intelectual, ela não vai ser capaz de compreender. Quem vai dizer isso é ela, né? E aí a gente faz um recorte também dos autores, eles pontuam como que a União Europeia recomenda o envolvimento de indivíduos de grupos vulneráveis, como pessoas com deficiência, e a investigação de possíveis danos para garantir o desenvolvimento de uma IA confiável. No entanto, de acordo com a própria União Europeia, não há pesquisa suficiente sobre a equidade em IA, né? Considerando a IA essa equidade entre acesso e uso de pessoas sem deficiência e acesso e uso de pessoas com deficiência. Pode passar. Aí agora a gente entra nas especificações mais fortes do artigo. Ao início, antes da gente começar a abordagem, quando nós abrimos a sala, eu comentei com o Rony, que quanto às questões metodológicas do artigo, eu e Paulo íamos passar bem superficialmente, porque ele entende tudo da metodologia, e a gente só vai fazer uma abordagem, né, de pontos específicos, de como que foi essa busca dos artigos, né, nessa revisão de escopo. Entendendo a revisão de escopo como uma séria revisão além, né, de uma proposta bibliométrica, de quantos artigos foram produzidos, de acordo com os descritores de busca, ela ainda traz muitos detalhes, não só de quais são os descritores de busca, mas como que eles foram buscados e quais são as etapas dessa busca. Aqui a gente ainda reforça, né, que a produção do artigo, como eu tinha dito anteriormente, foi antes da popularização dos chatbots, né? Então, dessas IA generativas que nós temos hoje, que são bem treinadas com volumes massivos, né, de texto, na busca enorme dos dados, e alguns pontos de como que os artigos foram selecionados. É importante destacar que todos os artigos são publicações em inglês. Ótimo, obrigada, Rony. Popularização no sul global, né, que já utilizavam, mas antes, assim, desse ferrenho uso, a partir de novembro de 2022, né, do uso dos chatbots. Então, todas as publicações são em inglês. Depois, os autores falam, né, que isso pode ser uma falha, mas que eles prefeririam fazer essa seleção para poder melhorar a análise, para poder deixar a análise mais confiável em apenas uma língua, né, que é o inglês. As ações foram todas lideradas pela autora principal do artigo, né, mas foram bem mencionadas detalhadamente. Por sinal, são 4 rodadas de revisão. Então, a primeira rodada foi toda coordenada, né, pela Oriane Pierres. Depois, para uma segunda revisão, ela pede a ajuda do segundo autor e ela menciona como que cada autor do artigo vai participar dessa revisão, como que vai ser criteriosa essa revisão. E aí a gente deixou aqui só para exemplificar, né, que foram encontrados, de acordo com os descritores de contexto, de tecnologia, de questões éticas, 1.594 registros, mas só 72 foram filtrados, né, no final, para poder colocar, né, se tinha alguma questão que envolvia a inclusão, acessibilidade e recursos, né, tecnologias educacionais de IA na educação superior, certo? Então, coloca também, né, quais seriam as bases de dados em que foram buscados, e lá no artigo faz detalhamento de como essas bases de dados foram acessadas. Então, passando, né, pode passar, desses 72, que fique claro, aqui a gente colocou, né, o título, resultados, menções a considerações éticas e alunos com deficiência, mas que fique claro, essa figura, né, a gente usou o chat GPT para poder traduzir o que está no artigo em inglês, mas demonstra de que dos 72 artigos, nenhum deles trouxe preocupações realmente direcionadas à ética no estudo, né, nos estudos de estudantes, pessoas com deficiência na educação superior. É importante ressaltar isso porque os autores vão esmiuçando que, na verdade, não é só pensando nos alunos com deficiências, não foi abordado, tipo assim, não, desconsiderou, marginalizou os alunos com deficiência. Não. Esses estudos não demonstram nenhuma preocupação ética. Então, dos 72, 33 não demonstram nenhuma preocupação ética na proposição de tecnologia educacional de IA para a educação superior. E quando aparecem essas preocupações, eles estão essencialmente relacionados à privacidade
especialmente por causa dos dispositivos legais, a legislação que já vem cobrando isso, né? A transparência para poder vender também o produto, né? De como que vai ser a execução e possíveis viés, caminhos errados. Eu coloquei uma proposta, às vezes, de controlar algumas ações, mas, ao invés de controlar essas ações, eu gerei outros problemas na vida desses estudantes, né? Que eles estão, ao invés de se sentirem seguros diante desse controle, eles estão desenvolvendo outras questões que não foram planejadas. Então, essas são as principais considerações. Pode passar. E aí a gente trouxe algumas questões mais específicas, como a gente tinha colocado antes, né? Então, a privacidade, considera as questões de privacidade muito forte, né, no anonimato dos estudos, principalmente por causa dos dispositivos legais que cobram isso, e transparência e explicabilidade, né? Aí citou um trabalho, ela menciona como exemplo, né, que Ortigosa e seus colaboradores escolhem um modelo algorítmico que lhes permite explicar quais características contribuíram para que um aluno corresse o risco de abandonar os estudos ou não. Nesse ponto é interessante também que eles consideram pessoas sem deficiência, geralmente. Não vem as especificidades da pessoa com deficiência para fazer essa análise. Então, faz essa consideração para a gente mitigar possíveis erros, né, viés, caminhos errados, faz uma ênfase na exclusão de variáveis de gênero ou variáveis demográficas, para poder manter anonimato, por exemplo. Né, o programa, uma proposta de IA, vem colocando, fala, então a gente vai ter acesso a todas as questões, né, aos hobbies, aos interesses desses estudantes, porém, nós não vamos fazer sinalizações de gênero ou sinalizações demográficas, onde estuda, que renda que eles têm, para poder evitar discriminação. Mas, do contrário, gera ainda mais discriminação, né? Porque aí você não pode considerar algumas características que são muito importantes para você entender o perfil do estudante como um todo. Então, isso traz vários prejuízos. Pode passar. Uma questão muito importante que os pesquisadores deixam é que desses 72 artigos, só 4 mencionam expressamente alguma preocupação, na verdade, algum ponto que se relaciona a pessoas com deficiência. E eu vou dizer por que não é preocupação. Um ponto relacionado a pessoas com deficiência. E desses 4, 2 foram capazes de abordar ou discutir claramente as considerações de acessibilidade. Um primeiro, né, Razelli e colaboradores, destacam a importância dos educadores entrarem em contato, interagirem com os alunos antes de introduzir sistemas de tutoria. Nesse caso, trabalhando com o sistema de tutoria, né? E que isso pode aumentar, se você não tiver esse contato, pode aumentar a ansiedade, né, dos alunos e pode também ver outros problemas, principalmente quanto à evasão, o abandono dos cursos superiores. Já esses outros 2 autores, né, na publicação de 2023, escolhem explicitamente uma paleta de cores adequada para daltônicos no uso do aplicativo dele, né, que também estava relacionado à tutoria. Mas percebam, é algo muito recortado para um público muito específico. Não é direcionado, né, para deficiências diversas. Então, nesses 2 pontos, a gente viu referências bem específicas. Nos outros 2 artigos que mencionam pessoas com deficiência, na verdade, foram mencionadas questões aparentemente preconceituosas. A gente destacou uma só aí, né? Que eles estavam orientando aquele uso do aplicativo de tutoria para aprendizes com inteligência normal e boa saúde. Essa tradução é nossa, com o apoio do Google Tradutor. Mas no inglês, é isso que é bem direcionado também. Então, nesse caso, né, nesse caso específico, quando a pessoa com deficiência ela foi considerada numa ideia de marginalização. Ela foi, na verdade, desconsiderada. Pode passar. Então, riscos potenciais, especificamente por alunos com deficiência, com o uso de determinados programas e aplicativos, né, de base de tecnologia educacional em IA, a gente tem exemplos que servem de alertas muito importantes para riscos, né, como a gente tinha mencionado. Pode passar. Oi. Então, como que a gente tem visto, né, na discussão maior que o texto traz? Que os artigos sugerem que as considerações éticas, nesse momento atual, não são organizadas, não são sistemáticas e aparecem essencialmente superficiais.
né? E que se essas considerações éticas elas não forem devidamente abordadas na literatura, as AI EdTechs, né, as tecnologias educacionais de IA, correm o risco de impactar negativamente nos estudantes, ao invés de melhorar o trânsito, né? Vamos deixar a IA resolver as questões mecânicas para que os seres humanos venham se envolver nas questões mais complexas. Os autores deixam isso bem forte. Mas se a gente não tiver a preocupação ética na sua essência, as chances de questões mais complexas, né, aumentarem dramaticamente por causa do mau uso da IA, elas podem, né, vir a acontecer. A gente pode ter casos mais complexos, cada vez mais incisivos, porque o uso da IA não foi bem orientado, não considerou os riscos éticos. E, como eu tinha dito também, né, que a privacidade ela se reforça como uma preocupação ética mais reforçada, porque a gente tem legislação de proteção de dados mais fortes. E aí, e para as questões em que a legislação ainda não é bem orientada, como que isso fica? Passa no próximo. Ela também pontua que não houve avaliações nas propostas de IA que mensurassem o impacto do uso desses apps na vida acadêmica dos alunos com deficiência. Então, em nenhum momento isso foi colocado, e é algo, né, no processo didático, do planejamento, da ação didática e da avaliação, a avaliação precisa ser feita, então os alunos precisam ser escutados quanto a isso, né, e assim as pesquisas que apresentam protótipos de IA, que avaliam os alunos, não levam em conta o impacto potencial para isso, não só para os alunos com deficiência, que fique claro, isso é bem reforçado, para todos os alunos. Há propostas de IA com promessas, né, de que venha melhorar a inclusão de todos os alunos na educação superior, mas isso ainda não entrou numa avaliação criteriosa, né? E mais, que eu acho que é um ponto de discussão muito interessante, cientistas, pesquisadores, professores estão super preocupados com o processo de ensino, com a melhoria, né, com propostas que melhorem o processo de ensino, mas o impacto desse processo de ensino na aprendizagem dos estudantes ainda é muito pouco avaliado para todos os estudantes, com deficiência ou não. Então, a importância de criar tecnologias inclusivas e responsáveis desde o início é o mais benéfico, porém é o mais caro. Então, se houver essas preocupações nos estudos, vai ter que ter um investimento maior. E talvez isso também impacte no porquê, né? Isso também justifica parte desse porquê de não haver esse investimento na avaliação dos alunos, né, pós-uso dos recursos de IA. Pode passar. Aí, concluindo, né, perfazendo algo que a gente veio discutindo, né, então, como que esses artigos desconsideraram, a maior parte deles desconsideraram as preocupações éticas, e como que a EdTech precisa, né, ser pensada sob supervisão humana, com a incorporação das perspectivas dos estudantes com deficiência, porque só assim a gente vai ter chance realmente de promover acessibilidade, é só reforçando o que a gente já tratou em toda a abordagem, que para poder lidar com estudantes com deficiência, especialmente na educação superior, né, em que todos esses estudantes com deficiência são capazes de opinar sobre seu processo de aprendizagem, a gente tenha essa escuta mais ativa, não só para a proposição de tecnologias educacionais de IA, mas para todos os processos. É algo que eu queria só fazer essa cutucada forte, porque é algo quando a gente tem lá na UFLA, vem a reunião, eu recebi um aluno com deficiência, vamos fazer reunião com o Padinê, os professores extremamente ansiosos em como vai lidar, em como vai fazer, geralmente perguntando muito sobre avaliação e menos sobre todo o processo de planejamento e ação didática. E algo muito forte, né, que a equipe do Padinê faz muito bem. Você já perguntou ao estudante como que foi a educação básica dele? Além do PID, né, do plano que é orientado pelo Padinê, você conversou com ele sobre o que ele pensa a respeito? O que ele vê a respeito disso? Então, por isso, né, o nada sobre nós sem nós. E deixo aqui a recomendação, a professora Francine está aí na sala, quem sabe ela possa contar também um pouquinho mais sobre esse caso, mas como é importante, é representativo, né, de pessoas com deficiência estando ocupando os espaços na educação superior, como que isso não só nos fortalece, mas cria novas visões sobre esse processo, né? E aí eu trouxe a história da professora Georgia Bergantini,
do curso de especialização em Educação e Saúde da Fiocruz, é uma professora com síndrome de Down, e eu falei a professora Francine que ela já foi par pedagógico, hoje a gente, né, considera como profissional de apoio escolar, né, das pessoas com deficiência, tá, que é tão difundido, né, na educação básica, e que a Fiocruz tem feito um trabalho muito sério para que pessoas com deficiência tratem de assuntos relacionados à vivência das pessoas com deficiência. Então, uma professora que possa, ela trabalha com direitos humanos, a pessoa com deficiência, né, com esse recorte, sabendo não só, falo muito de opinar, mas sabendo orientar, né, os estudantes quanto a isso, né, tendo esse olhar vivencial. Pode passar. Então, para poder finalizar algumas questões, né, o grupo traz indicações muito delicadas, muito cuidadosas, de como que é importante fazer uma análise bem feita do que tem sido publicado sobre tecnologias educacionais de IA na educação superior, mas eles deixam também essa ideia de um apelo. Fala, é importante e nós estamos apelando para que isso seja olhado, porque só se a gente considerar os riscos éticos e considerar a importância da incorporação das pessoas com deficiência, né, na produção dessas propostas de IA, é que a gente vai conseguir realmente, né, promover a acessibilidade. E se isso se tornar uma preocupação recorrente, mais pesquisadores vão ter interesse em fazer essa abordagem. Pode passar. Então, aqui a gente recortou do artigo para finalizar, né, como eu tinha dito, a pesquisa foi feita em 2022, finalizada em 2023, aí também, né, o artigo, todo o processo de aprovação, 2024, 2025, e o grupo deixa essa provocação. O lançamento do ChatGPT abriu muitas oportunidades para o desenvolvimento de tecnologias educacionais com IA assistiva personalizada. E a gente deixa uma pergunta aí a ser respondida. Previsões? Vocês veem isso? Sim, imaginam ou já tiveram contato de ver as tecnologias educacionais com IA sendo realmente personalizada, a tecnologia assistiva, né? Entendendo tecnologia assistiva como os recursos que podem ser orientados para a melhor aprendizagem das pessoas com deficiência? Bem, é isso. Muito bem. Poliane, quer uma palavra final? Eu queria só pontuar algumas questões do texto mesmo, que nos ajudam a pensar como que a gente poderia envolver esses estudantes com deficiência no desenvolvimento dessas tecnologias, né? O texto vai trazendo caminhos também. E aí eu vou pontuar algumas questões. Tem a participação em todas as fases, né, desses processos de produção dessas tecnologias, na pesquisa, no desenvolvimento, na avaliação. Então, é importante que eles estejam presentes. Fazer avaliação com pessoas reais, isso o texto destaca também. Os desenvolvedores, eles devem realizar esses testes e essas avaliações com estudantes que possuem deficiências reais, e não apenas dados simulados. Criação de canais de feedback que permita, né, que esses estudantes forneçam um retorno, né, de como tem sido na relação ali com a ferramenta, né, como tem sido o desempenho da ferramenta, uma escutativa e pesquisa qualitativa também no campo, ouvir atentamente esses estudantes, promover o diálogo, permitir que eles se expressem, empoderamento e autonomia. O envolvimento também significa dar a esses estudantes informação e poder de decisão sobre a tecnologia. Isso permite, inclusive, que eles escolham se desejam, por exemplo, ser monitorados ou não, se preferem desativar certas ferramentas de supervisão. Diversidade nos modos de comunicação, né, para que esse envolvimento ele realmente seja efetivo. Os desenvolvedores devem oferecer diferentes modos de interação, com o uso de linguagem de sinais, imagens, ícones, garantindo que o próprio processo de desenvolvimento também seja acessível, e um monitoramento comparativo de acessibilidade, né, de forma mais ou menos prática, envolver a perspectiva desses estudantes a comparar, né, o feedback e também as taxas de evasão entre esses estudantes com e sem deficiência, né, identificar os módulos, né, as plataformas que apresentam, por exemplo, as barreiras de acessibilidade específicas. Então, o texto dá caminhos também para a gente pensar esse contexto, né, essa realidade. Obrigada. A Giovana compartilhou aqui uma consideração excelente. Isso, é o que eu ia dizer, apontando para o que a Giovana acabou de compartilhar, da relevância do trabalho que vocês fizeram dentro da proposta dos estudos e encontros desse ano, que é cada par coordenador do encontro buscar estudos de referência
fazer uma leitura cuidadosa e trazer para o grupo para que a gente pudesse estudar junto. Isso acrescenta a todos. Então, eu queria já deixar o meu agradecimento a vocês por entenderem a proposta desse ano, assim como a dupla anterior fez, né, o Eliasaf e o Romildo, de trazerem o conceito de algorética, né? E agora eu acho que as coisas vão se encaixando, porque, de novo, nós temos aqui a discussão baseada em riscos éticos. Me parece que está se popularizando como uma palavra que perde sentido, sabe? Eu ouço as discussões sobre IA, as mais técnicas possíveis, sempre há uma casquinha de discussão de responsabilidade e ética, mas que não é como disseram os artigos aí e os autores. Há esse verniz, mas não há um aprofundamento de discussões como isto se dará e como isto se implementa na prática cotidiana do envolvimento da IA com estas minorias, vamos colocar assim, né? E aí existem as grandes minorias, o sul global inteiro, e as pequenas minorias, porque quando você pensa qual é a minha lógica de raciocínio nisso, e aí eu já abro para todos, assim como das outras vezes, para fazermos as intervenções. Durante a fala de vocês, eu fui pensando um pouco. IA é treinada para definição de padrões e reconhecimento de padrões. O padrão tem uma essência estatística básica, que é a definição que envolve maioria. Padrão é normalidade, normalidade é maioria, né? E aí, tratar do que não é padrão exige regra. Implantar regra específica em IA sobe custo. Então, aí você, pensando nas grandes corporações e pensando na cabeça de quem decide lá, né? Quanto o PCD gera de valor econômico para eu poder implementar regras específicas no treinamento de que pensem sobre isso, né? Fica aqui uma questão para a gente discutir, porque, no fundo, isso vai nos levar à raiz da mais-valia, que é quanto custa ser responsável. A inclusão esbarra nisso, né? Infelizmente, a nossa esperança ingênua de bom uso sequer entende o conceito do que é bom, né? Bom para quem? E aí eu abro para os colegas, que eu tenho certeza tem boas manifestações. Mas obrigado por esse momento de reflexão. Já temos o Varley, depois a Francine. Bom, pessoal, bom dia para quem não dei bom dia ainda. Letícia Poliani, obrigado. Obrigado pelo estudo que vocês trouxeram. Como consequência da qualidade do que vocês fizeram, eu já vou fazer um convite para vocês colaborarem comigo numa ação aqui na Pró-Reitoria, porque a gente está pensando em ações aqui que envolvem apoio estudantil, envolvem a personalização do ensino e envolvem inteligência artificial. E a discussão que vocês trouxeram é muito cara, porque a dificuldade da inclusão, e ela não está só no uso da IA, né? A gente passa por dificuldades aí de receber os PCD, as pessoas com deficiência, que são das mais variadas possíveis, né? Eu fiquei muito atento ao que vocês disseram, principalmente no ponto final que eu notei aqui, que é trazer a pessoa que precisa da inclusão para ser agente transformador do processo em que ela está envolvida, né? Esse semestre eu comecei com um bolsista aqui num dos projetos que eu coordeno, que ele é deficiente visual, aluno nosso do curso de letras eu acho, João. E o projeto que eu estou com ele é o que a gente pode fazer de IA que vai te ajudar a melhorar a sua condição de estudante URI. E aí a dificuldade é básica. Os nossos sistemas são acessíveis, aí passa por tudo isso. Eu acho que eu vou compartilhar o nosso estudo, o estudo que vocês fizeram aqui com ele, e chamar vocês duas para ter uma conversa com a gente, para ver se vocês nos ajudam a tatear o caminho, sabe? Assim, passa por tudo isso. O Rony disse, como é que a gente vai
se a gente tem um contraponto em desenho universal e estipular regra para o diferente, a dificuldade já começa por aí. Quer dizer, por onde que eu preciso ir? Quer dizer, eu preciso ir para o fato de ter uma inclusão que seja efetiva. Outra para aquele debate lá de trás é integração e inclusão. E com esse tanto de tecnologia que a gente não pode pensar em integração. Então, eu queria só fazer esse comentário de que esse ponto final me chamou muita atenção, porque quando eu selecionei o João para trabalhar com a gente, eu perguntei, em algum momento alguém aqui na UFLA já perguntou para você que ele é deficiente visual se você consegue usar os nossos sistemas acadêmicos? Ele falou, não. Eu falei, qual é o pior de todos para ser usado? Ele, o campus virtual. Eu falei, mas você tem cheio de coisa no campus virtual, não tem? Ele falou, tem. Eu falei, então é uma coisa invisível, sabe? Assim, a gente tem um monte de tecnologia, a gente tem um monte de coisa para fazer, e a gente precisa, enquanto a gente achava que os nossos sistemas eram inclusivos, eu acho que ninguém chegou para ele e perguntou, e aí? É o que você falou, teste com pessoas reais, teste com casos reais, né? Se a gente pensar assim, rasamente, olha o tanto que uma inteligência artificial generativa poderia auxiliar, colaborando com o academia, não substituindo as pessoas, não é isso, mas colaborando. Será que alguém já tentou fazer isso? Eu digo que não, porque eu estou aqui e eu sei que não. É uma das coisas que eu quero fazer. E aí o estudo de vocês acho que vai nos orientar muito na discussão aqui. Então, obrigado pela partilha e parabéns aí pelo trabalho. Rony, eu queria, até levantei a mão, mas antes de passar a palavra a Francine, eu queria só fazer uma indicação com o Varley, porque é algo o mais comum, tá, Varley? Que nos toca de uma maneira muito forte, mas e falar de acessibilidade na educação superior ainda é tão confortável, porque aí a gente pode perguntar. Não se perguntou até agora, mas agora você foi capaz de perguntar para ele. Ele te respondeu, um aluno com deficiência visual, então que os recursos auditivos, principalmente, né, leitor de tela avançado, está cada vez mais avançado. Né? Quando eu trabalhava lá em Rio Branco com McDaisy, nossa, primórdios, hoje o negócio está há 1000 anos na frente. Então a gente ainda está numa posição confortável, mas estou repensando, estou agindo agora. Né? Que bom. A questão é que eu acho que nós falamos pouco, mas deixamos muito, já que a proposta era discutir vulnerabilidade. A gente também é vulnerável ao capacitismo. Quero ajudar tanto que eu quero oferecer o melhor para ele. Então, eu vou fazer isso, eu vou pesquisar na internet. O que o aluno com deficiência visual, o aluno cego, o que ele vai precisar? Deixa eu pesquisar. E aí eu quero tanto oferecer essa ideia, ao padrão aí que o Rony trouxe, né, da ideia de padronizar. Que eu já vou padronizar do que é mais repetido para os estudantes com deficiência visual, no caso, do exemplo, ao invés de perguntar para ele. Mas é algo muito comum. Primeiro tem que acolher isso, sabe, gente? Eu acho que isso é o mais importante. A gente é muito acostumado a isso. E eu até mencionei a reunião no Podner, porque a professora Érica, eu já vi 3 reuniões dela, né? Sempre, muito gentilmente, ela pergunta, mas você já questionou o aluno? Você já conversou com ele sobre? Então, e é isso, para a gente ter uma visão realmente anticapacitista, o primeiro passo é nos reconhecer capacitistas. Estou há tantos anos na educação especial e direto eu vejo um comportamento capacitista, meu mesmo, sabe? Então, essa é a primeira ideia. Que é isso, a gente tem uma preocupação ética em diminuir a discriminação, diminuir o capacitismo, para então incluir, oferecer acessibilidade para esses estudantes. Mas aí nos reconhecendo é o primeiro passo para a gente poder seguir em frente aí. Eu queria só fazer um comentário também, antes da Francine, por conta da fala do Varley, e também pegando um gancho com a fala do professor Rony. O capitalismo, ele não é ético, né? Então, a gente vive esses processos, né, de pensar no cotidiano, a inclusão das pessoas, nós lá no Colégio de Aplicação, os professores do ensino superior nas suas realidades, né, os técnicos também com funções hoje, na tentativa, né, e no desafio constante de incluir esses estudantes, mas o sistema capitalista não é ético, então a gente é entrecortado por essa questão de que, olha, fazer esse tipo de tecnologia para PCD, isso não vai dar dinheiro, então, né, ou então aplicar isso não é rentável, e aí a luta nossa, né, cotidiana nos espaços públicos, né, com os recursos públicos, que são recursos da população em geral, então a gente que tem que agir com ética, né, e aí é difícil mesmo. E só um outro ponto, Varley, que eu queria destacar,
porque a gente fala da inclusão das pessoas com deficiência agora na IA, né, na produção das tecnologias, e ouvir essas pessoas. Mas quando a gente pega a história das pessoas com deficiência, por exemplo, no Brasil, se a gente pegar a década de 80, que foi um marco, né, em especial o ano de 81, o que destaca é a inserção das pessoas no âmbito político, na discussão dos seus direitos, né? Então, isso é histórico também. As pessoas com deficiência, elas vêm historicamente pedindo, né, assim, não pedindo, lutando, né, porque não é um pedido, né, é uma exigência, né, de ter os seus direitos, porque eles são invisibilizados nesse contexto capitalista que não é ético. Então, por isso que a gente não ouve, porque a gente não vê a pessoa para além da deficiência dela, e a gente desumaniza essas pessoas. Então, a gente parece que a pessoa, né, porque ela não tem a visão, ela deixou de ser humano. Então, até tem essas charges, né, essas tirinhas, que a pessoa cadeirante, ela está sendo empurrada, ela chega num lugar e a pessoa vai ser atendida, né? Aí começa a perguntar para a pessoa que está empurrando a cadeira. Ela fala assim, não, mas eu tenho condições de responder o que você está perguntando, né? Eu sou cadeirante, né? Não tenho condição cognitiva de entender uma pergunta e responder. Mas é porque quando a gente vê uma pessoa numa cadeira, a gente vê uma pessoa, né, com baixa visão, sem a visão, né, surdo-cegueira, enfim, a gente desumaniza totalmente essa pessoa. Por quê? Porque no sistema capitalista também essa pessoa parece que ela é antiprodutiva, né? Então, ela vem na contramão de tudo, né, da sobrevivência, né, da aquisição de direitos, enfim. Então, era só fazer essa reflexão mesmo, de que hoje discutir dentro da IA vários lances, assim, que eu vi no texto, e relances, assim, que está pautado dentro do âmbito da tecnologia, da questão ética, da participação, foi algo que na década de 80 as pessoas estavam na vida prática mesmo, funcional, no cotidiano, elas estavam lutando para ter os seus direitos e para ter voz, né? Então, a gente está vivendo isso agora no âmbito da tecnologia. Nesse sentido, eu fico um pouco esperançosa, que eu acho que a gente vai avançando também, ainda que a passos lentos, porque quem tem a deficiência, a demanda tem para hoje, né? Mas é isso, eu só queria trazer essa reflexão mesmo. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Eu vou pedir desculpa. Vou pedir desculpa por não abrir a câmera, porque houve um pequeno acidente aqui, que eu estou com uma imagem um pouco difícil de mostrar, mas está tudo bem. É o seguinte, voltou? Entrou uma ligação aqui. Eu estava pensando aqui, né? Primeiro, parabéns, Letícia e Apoliane, pela intervenção, né? Pelas colocações, pela análise aí do artigo. E aí, diante do que elas colocam, né? Tem algumas provocações aqui, especialmente sobre o que vem a ser, né? Esse desenho universal na prática. Hoje, isso está muito claro enquanto legislação, inclusive nas instituições de ensino superior, notadamente nos cursos de engenharia, que mexe, inclusive, né, numa primeira instância, num primeiro momento, naquilo que a gente chama de acessibilidade, enquanto acessibilidade patrimonial, de estrutura, né? Mas nós tivemos na universidade, ainda na gestão, né, do Rony, em que eu estava como diretora, uma discussão na semana de formação docente com uma professora que veio discutir especificamente sobre o desenho universal. E ela chamava a nossa atenção para que ela tem uma discussão, né, da parte da psicologia, o que é esse desenho universal, né? E eu lembro muito bem que a mim ficou muito forte que ele está relacionado ao direito humano, né? Não simplesmente ao direito de espaço, mas o direito de ser, estar e habitar nesse mundo igualmente os outros, seja pela via física, seja pela via de mobilidade, seja pela via, inclusive, argumentativa e de posicionamento. Então, quando a gente pensa em projetos pedagógicos que se relacionam a uma ação pedagógica que dá direito e acesso, a gente está falando de um direito universal, né? E que, portanto, vai se delinear, se organizar dentro de uma perspectiva de desenho universal, né? E que hoje conta com as possibilidades de inserção da IA e das tecnologias como mais uma ferramenta, mais uma possibilidade disso se concretizar na prática. E aí, nesse sentido, eu vou dizer que muitas pessoas, né, que atuam com crianças, jovens ou adultos com alguma deficiência acabam por desenvolver os seus próprios desenhos universais junto com aquela pessoa, né? E aí, quando a Letícia traz a Geórgia como um exemplo, a Geórgia, coincidentemente, ela é de Mogi das Cruzes, de onde eu sou, e eu fui par pedagógico dela por 20 anos. 20 anos mesmo, inclusive estando aqui já em Lavras. E então, desde o processo
de alfabetização lá desde os 3 anos, eu acompanhei até ela chegar na universidade. E foi determinante para nós, primeiro, a escuta atenta, né? A gente desenvolveu todo um procedimento didático, pedagógico, a partir do que ela nos dizia, porque a gente tinha todos os estudos, nós tínhamos todas as questões, todo o aparato, mas naquele momento em que ela não podia agir de determinadas formas, porque ainda não tinha conquistado aquela habilidade, foram as tecnologias que nos ajudaram. Então, o desenvolvimento de jogos, o desenvolvimento de pequenos programinhas, o desenvolvimento de coisas simples do nosso ponto de vista, mas que para eles era uma grande conquista, né, de encaixe, de um quebra-cabeça a partir de um tema gerador, de relação, de referência, foi muito importante. Então, nesse sentido, ela se desenvolveu, mas também passando por muitas barreiras, não só físicas, mas também, quando eu falo físicas, está relacionado à organização de um ambiente, às vezes com ruídos, a organização de um ambiente em que as pessoas não acolhem, a relação de um ambiente, às vezes também de acessibilidade, porque ela ainda tinha uma morbidade até que desenvolvesse o tônus muscular, e também dentro da produção de material didático na escola e na universidade. Então, quando a gente chega no aspecto pedagógico, esse desenho universal grita como prioridade dessas relações e para garantia do direito de fato, acessar todos os conhecimentos que todos acessam, sem diminuir o rigor, mas dando acesso a ela, a tudo que se fazia. E esse era o meu papel, né? Não diminuir o rigor, mas dar o acesso. E isso foi até a universidade. Jorge se formou em RH, na universidade em que eu me formei, inclusive, e depois, num processo seletivo, trabalhou no RH desta mesma universidade. No outro processo seletivo, ela compõe um grupo, e aí a potência dos coletivos de escuta, a potência dos coletivos que levam em consideração o sujeito, tal como o grupo Cromossomo 21, eles têm um trabalho muito bonito em São Paulo, e de notoriedade mesmo da existência e atuação dessas pessoas. Ela prestou um processo seletivo na Bayer Brasil, foi selecionada, hoje ela atua na Bayer Brasil, e por conta desse todo esse desenvolvimento e dessas apostas que deveria ser para todas as pessoas, né, em todas as pessoas, Jorge, então, prestou um outro processo seletivo, que foi esse da Fiocruz, recentemente, que foi noticiado aí no Fantástico há 3 semanas atrás. O que eu quero dizer com isso? Que ainda assim, com todas essas conquistas e todas essas questões que vocês trouxeram aqui, quando a gente leva isso para o debate, tal qual nós estamos fazendo aqui, sobre necessidades ou sobre potencialidades, as pessoas nunca dizem que crianças como a Geórgia chegarão onde ela chegou. Exemplo prático, semana passada, na aula de didática, nós estávamos falando de organização de material, de produção de material, e eu coloquei uma foto da minha primeira turma de educação infantil, e lá está a Geórgia. E pedi para os alunos analisarem todas aquelas crianças e me contarem o que eles achavam que foi o futuro delas. E todos eles disseram coisas sobre todas as pessoas, e quando chegou na Geórgia, perguntaram, ela tem algum problema? Que a característica física lhe permitia perceber os traços Down. Falei, sim, a Geórgia, síndrome de Down. Ah, tá. Aí o silêncio pairou. Falei, mas ainda responda a minha pergunta. Onde eles poderiam chegar? Quem desses aqui vocês acham que falaria na Unesco? Qual desses aqui vocês acreditariam que representariam o Brasil em discussões no Senado sobre diferentes assuntos? Eles disseram tudo. Geórgia nunca entrou em nenhuma das referências. E aí eu disse, pois bem, vou te mostrar quem entrou, e coloquei então a entrevista do Fantástico. Nem todos associaram que era aquela criança que eles não citaram. Então, eu disse, essa é a Geórgia, e contei toda essa história para eles. Então, percebam, mesmo que a gente ainda traz essas questões, traz para o debate, ainda a crença no ser humano é preciso vir à tona como uma qualidade e uma dimensão da nossa profissionalidade, porque se a gente não acredita, a gente não produz material, não usa IA com inteligência e criticidade, e não se percebe
nesse contexto. E aí, para fechar, então, a proposta do MEC, né, Show Solidão, que é a proposta atual, está colada nessa proposta de 2024, Nada de Nós Sem Nós, e que ampliou-se isso para esse curso de especialização na Fiocruz, que novamente tem desenvolvido materiais pedagógicos para o atendimento no SUS às pessoas com deficiência, a partir da aprovação e do crivo das pessoas com deficiência. Então, hoje, a Geórgia, ela é ledora desses materiais, apreciadora desses materiais, além de ser professora, e valida, junto com uma equipe, no caso das questões relacionadas à síndrome de Down, o material que os médicos utilizam no SUS atualmente. Então, a relação produção de material, desenho universal, direito e capacidade humana de olhar o outro como sendo capaz de chegar e se desenvolver como todos, independente da sua deficiência. Então, eu deixo aqui essa contribuição, que o desenho universal ele é muito potente e está para todos e deve ser para todos, e que, portanto, permite que a IA seja uma ferramenta em potencial de forma crítica, tal qual vocês trouxeram aqui, considerando todos em todos os processos. Escutativa e olhar atento, como eu sempre digo. Obrigada aí pelas provocações e pela oportunidade de reflexão. Obrigado. Nós estamos chegando aqui bem próximos do nosso teto. Agradeço as inscrições e participações de todos. Agradeço mais uma vez Letícia e Apoliane. Em seguida, eu vou passar a palavra para as despedidas para vocês. Quero convidar as pessoas que vão desenvolver a pesquisa que nós estamos discutindo, começamos discutindo uma sessão específica de trabalho, para ficarem mais um pouquinho, para a gente fazer um bate-bola rápido e provocar aqui os nossos pós-graduandos que estão acompanhando da riqueza e quantidade de temas de pesquisa que estão sendo abordados nos nossos encontros, e especificamente hoje foram abordadas. Um universo de possibilidades de pesquisas, tá bom? Então, muito obrigado a todos. Já passo a Letícia e a Poliane para as despedidas. Vai, Poli, você primeiro. Só agradecer mais uma vez, desculpe qualquer tensão, porque eu realmente no início eu fico tensionada quando eu vou apresentar algo, mas assim, o grupo também é muito generoso conosco, né, e assim, os relatos foram muito interessantes também, o relato do Varley, no sentido desse apoio, a gente está à disposição, Varley. Francine também trouxe, né, uma história que se vincula à sua própria história de vida, né, como docente, uma história profissional também, né, de muito orgulho. Então, a Giovana também colocou aqui no chat, né, então a gente fica muito feliz de partilhar com vocês. Eu falo em especial por mim com toda dificuldade ainda, estou engatinhando nas temáticas, né, venho com algum esforço fazendo as leituras, as interações possíveis, gostaria até de fazer mais, mas infelizmente o tempo ele não permite, mas é sempre bom, né, estar aqui com vocês e partilhando um pouco das nossas reflexões e ouvindo vocês também. Então, quero agradecer pela oportunidade, e a Letícia, sempre uma querida, né, a Letícia está comigo em outras frentes também, é sempre um prazer, acho que ela fica meio preocupada quando tem que fazer algo comigo, né, Letícia, que é tudo correndo, né, que a rotina é muito, ela nos sobrecarrega também, mas eu queria te dizer que eu gosto muito de trabalhar com você sempre, né, e as oportunidades que a gente tem tido, elas são sempre muito ricas. Viu? Obrigada. Ai, depois dessa fala tão cuidadosa, afetuosa da Poli, eu posso só repetir, mesmo começando do fim, primeiro. É sempre um prazer trabalhar contigo. Sou bastante ansiosa, mas acho que no final dá tudo certo. Que bom que a gente fez esse trabalho a quatro mãos. Que delícia ouvir não só seu estudo, mas sua criticidade, Poli. É um prazer. E aí, ultrapassando as instâncias do NIAI, que prazer que é trabalhar com você há mais de 1 ano e meio no PIBID. Né? Foi assim, um grande encontro, pelo menos eu considero um grande encontro. Então, muito obrigado mesmo. E aí, ainda perfazendo como minhas as palavras da Poli, que grupo generoso, as contribuições que vocês trouxeram, Giovana, aqui no chat, o Varney, com uma vivência da universidade, a Francine, como a Poli disse, né, uma vivência pessoal, mas riquíssima, no caso da professora Geórgia. Então,
como que isso é importante para a gente ter mais vivências, mais olhares, até assim, quero dialogar com você sobre essa prática com a didática, que foi interessantíssima, quem sabe a gente pensar algo no futuro. E, além disso, só um pequeno parênteses, num outro momento oportuno, a gente pode estudar um pouquinho mais, mas bem rapidamente, sobre desenho universal, algo muito consolidado nas propostas arquitetônicas, né? Então, quando falou da engenharia, a Francine começou a fala dela falando da engenharia, né? De acessibilidade, principalmente física, né? Nos prédios públicos, nos espaços públicos, e pensar em como que essa proposta veio sendo cuidadosamente trabalhada, mas ainda não tão aplicada no desenho universal de aprendizagem. E no desenho universal de aprendizagem, as possibilidades são inúmeras e precisam ser olhadas de acordo com a deficiência de cada um dos estudantes, né? Então, pensado, né, pelo ensino para impactar na aprendizagem. Então, um dia a gente ainda discute mais sobre isso, mas eu acho que até aqui foi muito bom, muito bom. Eu agradeço muito pela oportunidade, por mais como a Poli disse, é árduo, a gente está sempre sobrecarregado, está sempre, né, cheio de coisas para fazer, mas que oportunidade única de ter não só lido o texto, conhecido alguns dos trabalhos feitos, mas de me sentir, de novo, assim, né, cutucada, recutucada, tantas questões a serem aprendidas aí. Então, agradeço muito ao grupo, a oportunidade, ao Rony pela temática e pela discussão. Espero que a gente tenha mais oportunidades de discutir várias questões que foram trazidas aqui. Obrigadão. Obrigado a vocês, obrigado a todos pela participação. Lembrando que nós temos ainda 7 encontros LIAI durante esse ano, e todos eles com temáticas muito instigantes. Então, eu vejo todos no próximo Encontros LIAI. Vou encerrando a gravação aqui. Em breve, o encontro gravado vai estar à disposição no nosso playlist lá no YouTube. Tá bom?